Então, bom dia, galera. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre propagação do erro. O que seria a propagação do erro? Quais são os erros que a gente vai utilizar? Quando a gente trabalha com cálculo numérico, a gente tem que ter em mente o seguinte: todas as medições que utilizamos, elas são aproximadas. O que o cálculo numérico trabalha? Vamos lá. Se a gente tem um acontecimento físico, né? Uma coisa bem simples, se eu pegar uma caneta e jogar a caneta. Se eu jogar a caneta, ela vai fazer um movimento de arremesso. Então ela vai chegar em um determinado ponto que ela vai bater no chão. Se eu trabalhar com essas informações, eu vou ter aqui o eixo X e Y. E a caneta vai ter esse comportamento aqui, vamos supor, né? Pegando as medições aqui, distância e altura, daria isso. Se eu quiser modelar esse movimento aqui, representar matematicamente como é feito, então eu já venho para cá, ó. Eu pego aquilo ali, eu tenho um problema de modelagem matemática. Então eu recolho os dados daqui, jogo lá no Excel. No Excel faço uma regressão. Chega a um modelo matemático ali, uma equação que representa. Quando eu tenho essa representação, aí eu vou para a parte de resolução. O que seria a resolução? Eu vou trabalhar com os valores dessa equação para ver se bate com a minha realidade. Só que quando eu faço essa modelagem aqui, eu estou simplificando e estou desconsiderando várias coisas. Então eu tenho erros ali, tanto numéricos quanto de aproximação. Esses erros é o que a gente vai tratar. Quais são os erros comuns que a gente vai começar a estudar e vai utilizar? Serão os erros de arredondamento, truncamento, que consequentemente vai chegar no absoluto, e o relativo. Sempre que a gente for trabalhar com aproximação, arredondamentos, a gente vai utilizar o critério da calculadora, ou seja, a gente não vai trabalhar com esse erro aqui, ó. O que seria o erro de truncamento? Truncar seria a ideia de quebrar. Então, se eu quero jogar esse cara aqui para 3 casas decimais, é só eu repetir as 3 casas depois da vírgula. Quer dizer que eu fiz o quê? Eu retirei esse cara aqui, ó, quebrei. Truncar, quebrar. Isso já não acontece no erro de arredondamento. No erro de arredondamento, se eu fizer o arredondamento aqui, eu vou colocar os 2 dígitos e esse terceiro aqui, ó, vai depender de quem? Do que vem depois. A gente sempre vai utilizar o critério da calculadora e do computador. Ou seja, se esse cara aqui ele for 5 ou maior, maior do que 5, automaticamente eu vou somar uma unidade a casa anterior. Então tá aí, ó, erro de arredondamento. É esse que a gente vai utilizar. A gente não vai utilizar o erro que vocês aprenderam na probabilidade não, hein? A gente não vai pegar e observar se o número é par, se o número é ímpar, não é isso. É o arredondamento da calculadora, é direto. O que é direto? Eu olho esse carinha aqui, ó, vou retirar ele. Se ele for igual ou maior que 5, eu retiro e somo um anterior. E se ele for menor do que 5, eu repito as 3 casas. Aí fica igual ao de truncamento. Esses são os 2 erros que a gente vai trabalhar. Somo um ou deixo de somar. Tendo esses erros aqui, o que a gente vai ter? O que seria o erro absoluto? Erro absoluto em módulo, né? Seria o valor que a gente consideraria real menos o valor aproximado, que aí daria um númerozinho aqui. O que é o erro relativo? Erro relativo é o percentual que você retirou ali, a porcentagem. Então, qual seria a ideia do erro relativo, percentual? Seria o erro absoluto dividido pelo valor que a gente considera valor real. Então aqui, ó, seria esse aqui dividido por esse. Daria um número aqui que normalmente a gente representa por porcentagem, né? Se observar que a gente tem a amostra, a gente vai ter a nossa amostra aqui dividido pelo nosso universo.
Tendo isso aqui em mente, a gente vai para a propagação dos erros, das continhas em si. O método mais fácil de se calcular um erro é quando é adição e subtração. Vamos trabalhar com vetores aqui. Se eu tenho um vetor, o vetor A e o vetor B, quando eu faço a medição, quando eu represento por uma medida, essa medida ela já tem arredondamento. Se eu trabalho com centímetro, eu estou desprezando o milímetro. Se eu trabalho com metro, eu estou desprezando uma outra medida. Porque as medidas que a gente tem no dia a dia nunca serão exatas. Se a gente pegar e for medir uma mesa, a gente vai trabalhar com arredondamento. Então, esse arredondamento que é interessante, a gente está sempre analisando. Porque às vezes, quando a gente tem um cálculo, dependendo do arredondamento, a gente tem uma defasagem numérica ali muito grande. Quer ver? Uma coisa bem interessante, ó. Se eu chego e falo assim, eu tenho um sítio, o sítio é imenso, e eu quero construir uma área dentro do sítio, onde essa área vai ser uma circunferência, fazer uma lona ali. Dependendo aqui, ó, do valor do meu raio, eu vou ter um erro muito grosseiro aqui. Vamos supor, meu raio é 100. Ou então meu raio é 10.000. Olha aqui o erro como é que é grosseiro, ó. Se eu considerar o π sendo 3,14, olha quanto é que eu vou ter aqui. Agora vamos supor, eu vou considerar o π com 7 casas após a vírgula. Você já imaginou quando eu multiplicar aqui por 10.000? A diferença que daria se fosse 3,14? Então é esses erros aqui que a gente vai estudar. Por que a gente vai estudar esses erros aqui? Porque a gente tem que ter uma ideia de como o erro vai se propagando à medida que você vai fazendo a conta. Para quais valores você vai ter que somar ou subtrair um determinado índice de correção ali. Só que a gente só vai ficar na ideia de como é feito, né? A gente pega as coisas prontas e analisa. A gente só entende como se chegou naquele resultado. A gente não vai pegar uma medida, ou seja, vamos botar aqui um exemplo. Eu não vou chegar lá no estaleiro, pegar as medições, fazer as medições do navio, pegar as constantes hidrodinâmicas, encontrar a equação de movimento do navio e estudar os possíveis erros que essa equação está cometendo. Normalmente, quando a gente pega uma equação que representa um acontecimento no dia a dia, essa equação nunca representa o valor exato. Então eu tenho assim a equação que representa aquele cara mais ou menos um erro, um valor, que aí ele vai se aproximar mais ainda da realidade, que é o nosso objetivo. Quando a gente trabalha com simulações computacionais, quando a gente faz cálculos numa máquina, o objetivo é você chegar o mais próximo possível da realidade. Mas vamos voltar aqui então para a matemática pura. Se eu tenho uma adição ou subtração, vamos considerar aqui essa ideia como vetores. Eu tenho o vetor A e o vetor B. Só que quando eu fiz a medição do vetor A, eu observei que eu tinha um erro aqui, ó, de 0,2. Por que eu boto esse mais ou menos aqui? Porque esse erro aqui pode ter sido para mais ou para menos. Ou seja, esse valor aqui poderia ser 62,3 ou menor do que isso. O que a gente faz aqui? A gente tira lá da aula anterior, das aulas anteriores, né? Isso aqui indica o que? O meu intervalo de convergência, ou seja, um intervalo que eu estou ali com as variações numéricas, quais são os possíveis valores. O B é a mesma coisa, fiz a medição e eu observei que na calibragem ali do meu medidor, eu tive uma defasagem ali de 0,4. Se eu quero achar a soma,
O que seria a soma? Normalmente a gente pega as medidas que a gente considera reais e soma. Tá aqui, ó. Beleza. Só que agora eu tenho que considerar o meu erro. Qual seria o meu erro? Eu não vou somar esses dois aqui. Eu vou ter que trabalhar com variação do erro. Como é que a gente trabalha com variação do erro? Eu estou dizendo que eu tenho um vetor e tem um outro vetor aqui. Esses vetores aqui, ó, eu vou achar um resultante. Esse vetor resultante aqui. Aqui eu posso montar um triângulo. Então aqui eu trabalho com Pitágoras. Ou seja, o meu erro, ele vai ser visto dessa maneira aqui. Então tem aqui, considerando isso aqui, tá? Isso aqui é o erro em A. Aqui é o erro em B. Esse carinha aqui seria o erro da soma das duas medidas. Então o que seria isso aqui? Eu teria a raiz quadrada do primeiro erro ao quadrado mais segundo erro ao quadrado. Então sempre que eu tiver soma e subtração, eu estou no mesmo plano. Então eu pego esses carinhas e elevo ao quadrado. Ou seja, eu vou fazer esse cálculo aqui, ó. Isso aqui eu faço direto na calculadora, né? Resolvo a primeira parte e represento. E resolvo a segunda parte, que é isso aqui. Aí representa aqui. Ah, professor, quantas casas decimais eu vou representar aqui? É só você olhar para a tua questão, ó. Se aqui eu tenho um dígito, a minha resposta tem que ser com 2 dígitos. Ah, professor, mas por que 2 dígitos? Porque a gente tem um algarismo significativo e o algarismo duvidoso, que é onde ocorreu o arredondamento. Então sempre que for adição e subtração eu vou trabalhar nesse método aqui. Quando for multiplicação, divisão, cosseno, logaritmo, tudo que não seja soma ou subtração, eu vou trabalhar com esse tipo de fórmula. Eu vou continuar com o meu erro sendo o que? O delta W. Só que esse erro agora é como se eu tivesse com os vetores, a multiplicação ele vai para outro quadrante, né? Ele vai estar o quê? Um outro plano, vamos supor. Como é que eu faço para trabalhar no mesmo plano? Eu faço uma projeção. Como que é feita essa projeção? Eu tenho a variação, né, vetorial, e escalar o vetor que foi projetado. Então a minha fórmula muda para isso aqui, ó. Ah, professor, como é que eu vou fazer isso? Simplesmente, quando eu estou trabalhando com projeção, o que é mais fácil de se observar? O valor real ou percentual? O percentual. Então olha aqui, ó. Onde eu tinha o delta U ao quadrado e o delta V ao quadrado, agora eu vou trabalhar com porcentagens dele. Então eu trabalho com erro relativo, ó. Erro relativo em U ao quadrado mais erro relativo do V ao quadrado. Quando eu achar esse cara aqui, eu tenho que lembrar que isso aqui é uma projeção. Então como é que eu vou projetar? Achei a variação que está em outro plano, multiplico pelo meu vetor. Que aí eu vou jogar ele para o mesmo plano que eu estou trabalhando. Olha o exemplo aqui, fica mais fácil. Eu tenho A e B. Aí vocês vão olhar aqui, ah, mas esse aqui está diferente do exemplo anterior. Eu não tenho aqui as variações aqui, ó, os erros. É só você considerar o erro de arredondamento, ó. Meu erro de arredondamento aqui em cima, eu não tenho 3 casas aqui. Se eu tenho 3 casas, então eu vou trabalhar com erro sendo na última casa, tá vendo? 3 casas. Esse de baixo aqui, eu não tenho 2 casas, vou trabalhar com erro até a segunda casa. Agora que eu já tenho as medidas com os respectivos erros, eu vou achar o valor da divisão, que é o que ele quer aqui no exemplo. Primeiro eu vou achar o delta minúsculo. Delta minúsculo vai ser o que? Raiz quadrada, né? Aí eu tenho o meu erro sobre o valor que eu considero real ao quadrado, mais o meu erro sobre o valor que eu considero real ao quadrado. Faço na minha maquinazinha aí, achei isso. Qual vai ser o meu erro? Já na projeção, eu vou pegar quem? A divisão, que é o que eu quero aqui, ó, como resposta, A dividido por B, vezes a projeção.
Então esse cara aqui já seria o que? O erro no mesmo plano da divisão ali. Então qual seria o valor da divisão? Eu divido os dois, ó. Eu boto aqui, ó, A dividido por B. E coloco mais ou menos o erro que eu achei ali. Então isso aqui seria a minha resposta. Então isso a gente vai usar para multiplicação, para divisão, para seno, cosseno, logaritmo. A gente sempre vai usar esse carinha, tá bom? Então assim a gente chega ao fim da aula de propagação do erro. E vocês já podem pegar a lista aí para poder resolver os exercícios. Qualquer dúvida, Zap de informações. Valeu, galera. Tamo junto.